Olá, seja bem-vinda. Eu sou a Rúbia da Alarme e hoje eu trago o episódio número 3 da nossa série Do Zero ao Vestido de Noiva. Hoje eu vou mostrar para vocês como cortar o nosso top corset, né, que terá viés de barbatanas por fora. E o tecido escolhido é uma renda chantilly bem linda. E eu vou mostrar o passo a passo desse processo, comentando ali os detalhes que fazem toda a diferença. Então, fica até o final desse vídeo. Ah, e se você perdeu os episódios anteriores, entra aqui e já assiste, porque é muito importante. Cada passo, cada episódio vai montando o vestido do comecinho até o final. Então, lá no episódio final, nós vamos ter criado um vestido do zero bem maravilhoso. E vocês vão acompanhar tudo isso de perto. Fica aqui comigo. Nas aulas anteriores, né, eu já ensinei como criar um corset, um top, um corpete, a partir do manequim. Nós já estamos com o molde prontinho, né, todo coladinho no papel, prontinho para ser cortado. E para hoje, eu selecionei desenvolver esse corpete nessa renda chantilly. Por que eu achei interessante? Porque a renda chantilly, ela tem como característica ter esse tule de fundo que é um pouquinho mais fechado. Ele é menos transparente, né, do que as outras rendas. E também tem essas flores bem bonitas, ela tem uma conotação emocional mais romântica. E vai ficar bem legal essa mistura da transparência com o romântico. Vai ficar uma transparência mais suave, mais delicada. Então, para começar, uma dica bem legal é posicionar todas as laterais assim, para entender se quanto você precisa dobrar da renda para conseguir cortar o seu top, né? Então, pensando que a gente precisa deixar a margem de costura. Então, eu dei uma posicionadinha aqui na minha mesa para saber o quanto que eu tenho que abrir. Provavelmente aqui na minha mesa vai ser quase toda a mesa, né? Mas eu gosto de fazer isso para não desperdiçar tecido. Então, a gente tem que sempre levar em consideração, né? Que o fio do tecido aqui na renda é o comprimento. A auréola está aqui no comprimento. A renda é um tecido que a gente pode brincar mais quanto ao fio, né? É sempre importante que todas as partes, né, do molde estejam no mesmo fio, para que a costura assente. Mas nada impede que a gente vire esse tecido, por exemplo, se a gente quiser que fique com uma flor em alguma parte específica, né? Normalmente eu venho com a manequim aqui e posiciono a renda para entender como que eu quero que cada flor fique, em que lugar, principalmente se é uma renda mais texturizada, maior, né? Na chantilly ela é um pouco homogênea a disposição das flores, mas em outras rendas essa dica de testar no manequim ajuda bastante. Às vezes eu testo aqui, seguro onde ficaria o que eu quero, daí eu trago pra mesa. É uma dica bem que facilita você ter o que você quer em cada parte, né? Então eu dobrei aqui a renda, que a gente vai tirar ela dobrada, né? E eu posicionei aqui na mesa. Aí, pra ela não ficar escorregando, eu já selecionei aqui, já deixei facinho. As minhas pedras, eu utilizo aqui no ateliê essa pedra de granito, que quando abri o ateliê, minha mãe fez pra mim, me deu de presente. Foi uma ótima ideia. Ela mandou cortar num lugar assim de pedras. E eu uso muito, muito, muito. Foi um presente bem legal, né? E a gente tem dessas pedras várias, assim, eu posiciono na mesa de corte inteira para que o tecido não escorregue. Outra dica que eu gosto de utilizar, assim, na mesa de corte, a gente tem um plástico que é pregado, né? Coloquei com tachinhas, na verdade. É um plástico grossinho. E quando eu vou cortar seda, musseline, uns tecidos muito delicados, eu consigo alfinetar o cantinho do tecido também, a auréola, em alguns pontos que eu não coloco pedra. Então é um jeito de ter mais precisão e o tecido ficar menos escorregadio. Principalmente quando a gente tá começando a cortar e não sabe todos os truquezinhos, eu sofria bastante. Então isso foi uma dica
que eu aprendi com uma amiga e foi maravilhosa. Então eu tô tirando aqui embaixo cada parte. Aqui, né, a gente centraliza o centro do meio do corpinho, né, tá aqui. A gente centraliza na borda do tecido, se a gente não quiser um recorte. Se a gente não quiser colocar o viés, por exemplo, se a gente quisesse um corpete com pouco viés. Mas como eu quero viés, né, eu vou usar esse tecido aqui. Vou deixar uma margem de 1 centímetro, mais ou menos. 1,3 milímetros em cada parte, que não seja lateral e meio das costas. É o que eu deixo como padrão aqui no ateliê. Vou deixar 1,3 e vou começar a colocar os meus alfinetes. Eu já tô com o alfinete aqui do lado. E uma coisa, assim, quando a gente usa a fita crepe, ele é mais difícil de furar, tem que fazer mais força. Então eu vou alfinetar pelo menos nos 4 cantos, deixando essa margem de 1,3, é uma margem não muito grande. E na hora que a gente for costurar, a gente vai costurar com o excesso de tecido pra fora. Vou mostrar pra vocês como a gente inventou esse jeito de costurar. É uma ideia que eu tive aqui. E o povo gosta, assim, não recusa minhas ideias, né? Minha equipe. Faço testarem. Então as costureiras fecham desse jeito, né? E já coloca a barbatana nessas emendas. E assim o avesso do tecido fica com um acabamento bonito, não fica com aquela sobra. Não gosto. Tem que ficar lindo por dentro e por fora, né? Então, a gente tá vindo aqui. E o que eu tô cuidando aqui nesse tecido é de não aproximar dessa borda aqui da renda, tanto o meu corpete. Por quê? Porque eu posso usar esse barrado depois, né? Ele é lindo. Então, como eu não vou usar o barrado agora nesse corpete, eu tô poupando ele pra não desperdiçar material. E quando eu desejar usar, eu tenho esse material bonito aqui. Porque como a gente mistura muita renda no ateliê, muito tecido, eu tenho um acervo pra fazer minhas misturas, né? Quando eu desenho algum modelo que eu quero ter esse barrado, aí eu tenho ele. Todo tecido é dinheiro, né? Então, se a gente não vai usar, a gente guarda. Então, aqui eu tô posicionando com cuidado, lembrando sempre de deixar a nossa setinha do fio do tecido paralelo à dobra, né? Assim a gente vai ter o fio igual em todas as partes. Já alfinetei a frente. É mais delicadinho, mais demoradinho. Mas imagina, depois de cortar isso, montar, temos um top de vestido de noiva. É só colocar, por exemplo, uma saia de tule. A gente vai fazer isso. Vocês vão ver como vai ficar pronto esse vestido. Ele vai ficar maravilhoso e vai fazer uma mulher muito feliz. Porque a gente vai colocar ele disponível no ateliê. É incrível como sempre vai aparecer alguém que se encanta por algum modelo que a gente sonha, projeta, faz. Aí aparece a pessoa que é a cara dele. Acho isso bem mágico. A gente cria adiantado e às vezes aparece a pessoa que ele era predestinada. É a mágica de fabricar, eu acho. Quando você, principalmente, tá fazendo vestido de festa de noiva, que é algo que as mulheres sonham muito, idealizam por muito tempo, né? A gente tá sempre tocando o coração das pessoas. Eu acho isso a coisa mais bonita dessa profissão. A gente tá sempre proporcionando alegria, satisfação, felicidade. E é o que torna tudo mais especial. E no final do dia é o que a gente se sente recompensada, sabe? Eu acho que é ver a alegria da outra pessoa. Ver a pessoa vestindo, se emocionar ou assim, perceber a própria beleza.
é algo que me encanta. Todo mundo, né, que me acompanha ali no Instagram percebe isso, fala, ai, é muito notório que você ama o que você faz. Mas eu descobri isso de tanto, né, depois que eu comecei a fazer os vestidos, que eu comecei a perceber o que eles impactavam as mulheres, e como elas gostavam, como elas se sentiam, se emocionavam. Aí sim, eu fiquei apaixonada por esse segmento. Muito mais legal trabalhar com sonho, né, do que com problema. Então, para uma pessoa como eu que mudou do direito para moda, isso fez muita diferença para mim. É muito mais leve. Tem que ter jeito e gostar, né? Tudo na vida. Então agora estou alfinetando a parte de cima do bojo, né? O recorte de cima do bojo. Lembrando sempre que eu preciso de 1 centímetro e pouquinho para cada costura. Então eu deixei um espaço aqui entre a base do top com o topo do bojo aqui, para ter a margem de costura necessária. Tô fazendo logo embaixo, respeitando também as minhas setinhas. Aí, agora eu tô procurando a minha setinha que ficou um pouco apagadinha, mas ela está aqui. Pra respeitar o fio também nessa etapa. Deixa eu pôr essa renda, ela estica, né? A maioria das rendas, ela trabalha. Então, na hora de alfinetar, ela quer andar pra lá e pra cá, mas eu colocando as pedrinhas, eu dou uma travada. Estamos rumo ao final. Que depois que a gente terminar isso, só basta cortar. E depois que a peça tá cortada, né? É mais fácil de ser montada, já tá tudo encaminhado, tudo pronto. Se a gente tivesse aqui cortando no zebeline, num tecido mais grosso, o que a gente precisaria fazer? Cortar igualzinho, juntinho, antes de alfinetar, a gente teria que colocar o forro, esticadinho igualzinho, colocar o peso e colocar também a cavalinha, a entretela, né? Porque aí cada parte, e é mais difícil assim de alfinetar quando tem muitas camadas, né? Fica grosso, principalmente quando tem assim a fita crepe, o papel, daí tem um tecido, outro tecido e outro tecido, são, né, muitas camadas. E daí precisa ter mais jeitinho na hora de alfinetar mesmo. Ou você corta só os tecidos e deixa a cavalinha para alfinetar por último, e em vez de ir com o alfinete de cima a baixo, você alfineta a cavalinha no tecido de baixo. É um jeito de não sofrer tanto para atravessar todas as camadas. Que a gente às vezes faz a cavalinha por último aqui, né? Porque às vezes fica mais difícil de fazer uma vez só. Então, quando tá com tudo isso montadinho, a gente precisa de uma fita métrica. E é importante usar ela pra a gente ter um padrão de margem, né? Margem de costura. Quando a gente corta e dá o pique, na renda vai ser um pouco difícil. De seguir somente o pique, né? Vai ter que ser medindo na hora de montar. Mas o pique, ele serve para que a costureira jogue na máquina todas as partes e tenha precisão no tamanho. Se a gente faz sob medida, por exemplo, na cliente, se a margem está irregular, uma parte está de um tamanho, outra parte está de outro tamanho, ou não tem pique, na hora que a costureira vai montar, o que acontece? Ela costura e às vezes o vestido pode ficar maior do que o tamanho da cliente, pode ficar menor. Ele não vai dar a precisão que a gente elaborou na modelagem plana, por exemplo, que é tudo medido no mínimo milímetro, para que quando vista na pessoa fique perfeito. Se a gente não tem o mesmo cuidado na montagem, na hora de cortar e ter a margem padronizada, e na hora da montagem também seguir a mesma margem, seguir o pique, a gente perdeu todo o esforço, toda a precisão, todo o cuidado. Então, não basta acertar na hora de tirar a medida, de fazer a modelagem, a gente tem que acertar na hora de posicionar na mesa, tem que acertar na hora de cortar, de posicionar o pique e na hora de fechar essas costuras. Então, é um trabalho em conjunto, global. Todas as partes têm que estar com a devida atenção, com o devido cuidado, com o devido capricho. Nunca foi sorte.
Quem costura sabe. Não é sorte que dá certo um negócio na louca. Tem conhecimento, tem técnica, tem cuidado. Então, na parte de baixo aqui, eu cuidei pra que ficasse com 1,2 centímetros, mais ou menos. O que acontece com o tempo, né? O meu olho virou meio que uma reguinha, porque eu corto faz 9 anos, 8 anos, por aí. E acaba que hoje em dia eu consigo medir, assim, de olho, 1 centímetro, 3 centímetros. Mas não acontece, por exemplo, com a minha equipe, que eu tô treinando pra me ajudar no corte. Então, eu faço e carrego a medindo e fazendo esse corte, sabe? Porque quando a gente não faz isso, dá erro, dá. Só, normalmente a gente acaba cortando maior. E o que acontece? Quando a pessoa veste, fica um tamanhão grande, estranho. E a pessoa não vai gostar, né, de provar e o vestido não ficar tão perfeito. É o que eu vejo, assim, com meus anos de experiência, é que a cliente fica muito feliz e confiante quanto mais o vestido fica perfeito, assim, na primeira prova e demanda menos ajuste. Parece que ela já entra na vibe, assim, de sentir que tá tudo feito caprichado e com perfeição. E ela sente profissionalismo, né, na equipe, assim, e tudo flui melhor. Então, eu não gosto de que tenha que corrigir muita coisa. Então, a gente faz o máximo caprichado para não chegar na hora da prova e descobrir que tá tudo montado errado, por exemplo. Então, o que acontece? Antes de provar, né, quando a gente tá montando, além de seguir os piques e seguir a margem, eu faço a costureira também medir, junto com a tabela de medidas da cliente, 1/4 do corpo, né, a cintura, embaixo do busto, a largura, porque ali a gente consegue ver às vezes que tem alguma diferencinha e arrumar antes da prova. Então, quanto mais a gente tem etapas de padrão de qualidade, mais a qualidade vai ser plena, né? Então, aqui a gente vai cortar com 1 centímetro e 3 milímetros, que é o que eu gosto de cortar. A gente vai fazer isso com tudo. E é importante também nessas partes que tem, vou cortar assim só pra eu conseguir virar. Nessas partes que tem curva, a gente tem que manter a mesma margem para que ele faça a curva na pessoa. A curva do bojo, assim, em volta do busto e contorne melhor o corpo da pessoa. Então, primeira parte tá cortada. A gente vai fazer tudo isso. A única diferença de margem que a gente vai ter aqui é, como eu já disse, no zíper, que é no centro das costas, e também a gente vai ter na lateral, que eu padronizo aqui na ateliê, deixar 3 centímetros de margem para possíveis ajustes. O que acontece? Às vezes a pessoa emagrece, às vezes a pessoa pode engordar, às vezes se o vestido for no sistema de locação, pode vir uma pessoa que se apaixone por aquele vestido e queira muito, né? E você precisa soltar um pouquinho o vestido. Então, a gente tem que deixar uma margem de segurança ali, né? Agora, eu vou posicionar aqui pra cortar com 3 centímetros. Eu vou mexendo a fita. Eu tô com a parte da frente já cortada. Aí só falta... Ó que lindo que vai ficar. Eu já consigo ver a pele da pessoa e a renda. Vai ficar lindo, com uma saída de tule maravilhoso. Quando eu começo a cortar assim, eu fico empolgada pra ver o vestido finalizado e com detalhes. Aí, o que dá de errado isso? Ele não faz a curva do bojo perfeito como deveria. Então, a gente tem que ir pondo a régua e conferindo se tá com a margem que precisa estar. Porque senão não fica tão bonito.
O legal de costurar esse tecido, que é a renda chantilly, é que ela estica um pouquinho. Então, ela vai se acomodar ao bojo, ao corpo da pessoa. Vai ficar lindo. As coisas com elastano têm esse benefício. Eles acabam moldando um pouquinho ao corpo da cliente, né? E servindo para um pouquinho de diferença de um corpo entre outro, né? Uma diferença pequena, 4 centímetros, às vezes ele cede e encaixa. Então, esse corpete vai acabar tendo esse benefício. Então, eu vou continuar aqui. Vou fazer a mesma coisa, vou separar as partes para eu poder virar aqui na minha mesa. Porque a gente precisa ter o ângulo certo da tesoura, né? Então, eu recortei assim, ó, pra eu pôr a margem aqui. Bem importante, antes de cortar qualquer tecido, é ver se ele tá amassado, se ele tá enrugado. Principalmente tecidos como musseline, tecidos mais fininhos, cetim. Porque às vezes a gente estica na mesa de corte e acha que isso não vai dar tanta diferença. E fica enrugado em alguma parte, fica dobrado. E daí, depois, quando a gente vai cortar, né, uma parte do tecido, né, que a gente corta dobrado, uma parte fica diferente da outra. Fica menos perfeito, né, porque ficou com mais tecido, porque onde tá enrugado, dobrado, amassado, o tecido não tá esticado, então ele tem mais tecido ali. Então, isso faz com que dê diferença de uma parte com a outra, fique meio estranho. Quando é uma saia muito rodada, por exemplo, é onde menos aparece, porque a saia tem muito tecido e essa precisão não vai fazer tanta diferença. Mas se é um tecido de um vestido sereia, por exemplo, vai dar a diferença. Então, é melhor pecar pelo excesso de cuidado, né? Porque a gente vai cuidando e tendo resultados melhores. A renda é algo que não amassa, né? É difícil de amassar, ela é mais molinha e tal. Essa é uma renda de viscose, algodão e mais alguma coisa, não vi na composição. Então, ela é uma renda muito macia, muito agradável ao toque. E isso é bem importante, principalmente se vai ficar em contato com a pele da pessoa sem forro. Se a gente escolhe um tecido duro, piniquento, todo mundo que vestir não vai gostar, não vai se sentir confortável. Então, tudo que vai sem forro na pessoa, ele tem que ser redobrado na maciez. Tem que ser algo que a pessoa não acha que pinica, nada. Bem importante. Principalmente se é criança. Se a gente vai fazer daminha, assim, mais difícil de usar transparência. A gente faz às vezes, mas elas às vezes reclamam que pinica, né? Depende da criança, se recusa a usar o modelo. E bate o pé e não usa. Então, às vezes, os modelos forradinhos para criança, né, são os mais agradáveis. Tanto que muitas marcas acabam utilizando malha, né, algodão, como base do forro, porque fica muito gostoso para criança. Traz um conforto que eles adoram e precisam, na real, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente que a gente tenha o poder da escolha de aliar a beleza e o conforto, né? É o que eu busco fazer nos modelos. Além de criar modelos lindos, eu sempre tenho o objetivo de criar modelos que sejam agradáveis, confortáveis, leves. Não é porque é noiva que a pessoa tem que carregar quilos e quilos para ficar bonita. Muito pelo contrário. Aqui eu vi que eu fiz uma coisa errada. Eu cortei e não deixei 3 centímetros no topo aqui do meu molde quando eu separei uma parte da outra. Então, quando a gente não cortou ainda, a gente viu isso, a gente pode mover o molde tendo 3 centímetros aqui, ó. Aí vai dar tudo certo, eu vou ter que mover tudo, né? Mas antes de cortar é a hora de a gente ver os erros. Quem nunca, né, cortou alguma parte e descobriu que a parte de baixo tava com recorte, com uma parte a menos. A gente às vezes não alfineta e olha direito, né, antes de alfinetagem, então olha essa parte de baixo não tem alguma coisa a menos, né? Ainda mais quando é uma peça de rolo, né, do acervo, que daí você já utilizou para outros modelos, acontece muito isso. De uma parte tá menor que a outra e tal.
Quando é cortado em metro, assim, que a gente compra no varejo, o final da peça sempre é reto, né? Agora, quando é rolo e a gente vai cortando, vai ficando esses bicos aqui, ó. Essa parte vai ficar com bico. Aí o bico, às vezes, a gente não percebe na hora e erra. Acontece bastante. Então, atenção, quem trabalha com costura, modelagem, ai, tem que ter tanta atenção. Tanta atenção. Aqui eu vou ter que dar uma separadinha, senão vai ficar com uma margem bem pequenininha. Até daria. Ia ficar com 1, mas eu quero deixar com 1,3 para ficar bem preciso. Então a gente vai separar eles aqui. Tadã! 3 centímetros, outras margens com 1,3. Agora estamos indo para a última parte, que é o meio das costas, que vai nosso zíper ou abotoamento com pérola, abotoamento com botão forrado, seja a preferência da pessoa, qual for. Uma particularidade desse modelo, que é o corpete, né, com o bojo recortado, é que ele é um pouquinho mais difícil de servir para todo mundo, porque ele presume que a pessoa que vai utilizar aquele vestido, né, tem um bojo naquele tamanho específico, com aquela altura de busto, de cintura. Então, ele estipula muito as alturas e as larguras da pessoa, né? Então, é um caso de dar certo mesmo a modelagem. Mas a gente faz, sim, deixa pronto e é incrível como em algumas pessoas vai vestir maravilhoso, em outras não vai dar sorte, porque não foi feito sob medida, né? Pra gente ter precisão e acertar na mosca, é só no sob medida. Os vestidos prontos é pura sorte, né, de ter o modelo perfeito para aquela pessoa. Então, agora que a gente já tem o nosso top todo cortadinho, todas as partezinhas aqui, a gente vai montar esse top, né, numa próxima aula. Então, essa aula de corte, eu expliquei aqui enquanto fui falando, né, cortando mais ou menos o que eu lembrava, que é muito importante para saber sobre corte. E na próxima aula a gente vai saber mais sobre a etapa da montagem, que é bem importante. E a gente vai ter a visão desse top montado, como que ele vai ficar, a gente vai pôr no manequim. E a gente vai conseguir ver daí a beleza da peça, né, da modelagem e tudo mais, que é a parte gostosa de montar o vestido. Então, até a próxima. Adorei que você esteve aqui comigo nessa aula e nos vemos logo mais. Então, essa foi a nossa aula sobre o corte do top corset no nosso modelo de vestido de noiva. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de deixar seu comentário aqui que eu vou responder. E também, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos episódios e todo o conteúdo legal que eu tô criando aqui para vocês. Te vejo no próximo vídeo.